Eu não disse que falar sobre a Segunda Guerra Mundial era como se nós estivéssemos fazendo uma série para o streaming? Pois é, porque nós estamos falando agora do 4º capítulo sobre a Segunda Guerra Mundial. Como é que se dá esse processo da Segunda Guerra Mundial? O desfecho da Segunda Guerra Mundial, como é que termina a Segunda Guerra Mundial? Nós já vimos aí o dia D, nós já vimos a invasão da União Soviética, a contraofensiva da União Soviética, nós já vimos a tomada da Alemanha. Agora vamos ver isso mais detalhadamente, porque na tela de vocês, eu, professor Beto, estarei com vocês na aula 23, falando sobre esses assuntos aqui, ó, a rendição nazista, a rendição japonesa, o Tribunal de Nuremberg e outras medidas contra a Alemanha. Então vamos ver como é que os nazistas se rendem, os japoneses se rendem. Nós já vimos a rendição de Mussolini na aula passada. Vamos entender isso dentro da Segunda Guerra Mundial. Finalmente chega ao fim, com a derrota completa do eixo e seus regimes totalitários. Segunda Guerra Mundial chegou. Regime totalitário, o nazifascismo e o militarismo japonês lá, um sistema fascista também japonês, chega ao fim. Foi o conflito mais trágico ocorrido na história da humanidade, deixando saldo. É aí que eu quero que vocês observem. 50 milhões de mortos. 50 milhões de mortos. Só para vocês terem uma ideia, Porto Velho, que é a capital do estado de Rondônia, ela tem cerca de 500 pessoas. 500 pessoas. Imagine Porto Velho ser multiplicado aí por 500 pessoas por 1000. Seria 1000. Nós temos aí Porto Velho sendo multiplicado por 1000. É o tanto de mortos que nós tivemos na Segunda Guerra Mundial. 50 por 100 é. Multiplicado aí nós temos a quantidade de guerra, de saldo de guerra. As pessoas elas marchavam sem saber por onde elas estavam marchando, que elas estavam... Aqui o exército japonês marchando. Mesmo diante da esmagadora pressão dos adversários, tanto a frente oriental, que era liderada pelos soviéticos, quanto a frente ocidental, que era liderada pelos ingleses, estadunidenses e os demais aliados, inclusive o Brasil vai participar, o comando nazista situado em Berlim decidiu lutar até a morte. Hitler não queria reconhecer a guerra. Ele se escondeu dentro de um bunker, que ele não queria reconhecer a guerra. E dentro desse bunker ele vai tentar resistir até o último momento, até o último homem, inclusive ele próprio. Alguns generais de Hitler já estavam se rendendo, já estavam se entregando. Outros já estavam fugindo do país. Outros cometiam suicídio para não ser capturados. Hitler fica com seu grande aliado no seu bunker. Aí, ó, Hitler marchando sobre as tropas, em frente às tropas alemãs. Houve uma mobilização maciça da população alemã, incluindo crianças, mulheres e idosos. Tribunais militares nazistas obrigavam a população a lutar. Sabe o que é isso? Isso é a crueldade da guerra. Mulheres, crianças, obrigadas a pegar em arma e dizer: você agora tem uma missão, você tem que defender sua nação, você tem que lutar. E os tribunais diziam para você: ou você luta, ou você vai ser fuzilado. E as pessoas eram obrigadas a ir para a luta. Uma luta que não era delas, uma luta de exércitos, e que a população civil não queria participar. Mas elas são obrigadas a lutar. Muitos desses não sabiam nem as atrocidades que Hitler estava cometendo lá nos campos de concentração.
Porque o campo de concentração era longe, não existia WhatsApp, não existia rede social para dar um furo de reportagem aí. E o Hitler controlava tudo. Muitos desses não sabiam o que estava acontecendo no campo de concentração. As pessoas que estavam sendo exterminadas. Às vezes ele viu cinza caindo sem saber que era cinza de corpos humanos sendo queimados. E das atrocidades que Hitler estava cometendo. Então eles estão reagindo, são obrigados a reagir. Na tela aí para vocês. 25 de abril de 1945, a cidade de Berlim foi cercada. 45 aqui, ó. Nós já estamos no ano final da guerra, em 1945. Nós estamos em abril de 45. Mais ou menos um mês aqui que nós estamos estudando essa aula. Abril e maio aqui é o mês que nós estamos estudando nessa aula. É nesses meses que nós estamos lá vendo Berlim sendo cercada. Adolf Hitler, sua mulher Eva Braun, e o ministro Joseph Goebbels decidem cometer suicídio em 30 de abril. Então, passaram 5 dias dentro do bunker. Hitler nervoso. Tem até um documentário chamado A Queda, no YouTube tem A Queda, documentário A Queda, que fala esse último momento de Hitler. E Joseph Goebbels, que é um ministro super aliado, ministro da comunicação de Hitler, que ele tinha uma admiração por Hitler tão grande que ele vai ficar até o final com Hitler. Goebbels vai dar cicuta para a sua própria família, para os seus filhos, para sua esposa, para não ser capturado vivo. Hitler vai cometer suicídio com Eva Braun, sua esposa, e vai pedir para o seu exército queimar seu corpo. No dia 8 de maio de 45, então, sim, abril, 30 de abril, Hitler já tinha cometido suicídio, eles estavam sem líder. Então, no dia 8 de maio de 45, a Alemanha se rende. Aqui o exército alemão, ou o exército russo marchando dentro da Alemanha. A Alemanha destroçada, com a população como mendigo. E agora faltavam os japoneses. Aqui a Alemanha se rende, 8 de maio de 45. Note aí. Mussolini já tinha se rendido, Mussolini já tinha sido capturado. Hitler não queria ser capturado igual Mussolini. Agora é a vez de Mussolini, só que a frente oriental, a União Soviética, ela toma Berlim. O dia D entra tomando o restante da Europa. Faltava o Japão. Faltava o Japão. Faltava a rendição japonesa. E agora? No Extremo Oriente, lá no Oriente mesmo, o Japão não se rendia de jeito nenhum. E já tinha se passado 3 meses desde o final do conflito na Europa. Então, o final do conflito da Europa se dá em maio de 45. Julho, agosto, setembro. E o governo japonês não se rende. O governo e os líderes militares dos Estados Unidos decidem desferir o golpe decisivo em agosto de 1945. Agosto de 1945. O exército japonês, que era o exército de kamikaze, um exército que tentava resistir, não quer desistir da guerra. O que levaria o Japão a desistir da guerra? Os norte-americanos, é isso que eu quero que vocês entendam, os norte-americanos achavam que se a guerra permanecesse aqui, nós teríamos em torno de 2 milhões de mortos ainda por vir. E os norte-americanos, ingleses, não queriam arriscar que essa guerra continuasse. Em uma demonstração de seu poderio militar,
Agora os norte-americanos tinham desenvolvido um armamento nunca visto antes na história. E ele precisava demonstrar para o mundo que eles estavam bem armados. Os norte-americanos, eles decidem explodir uma bomba atômica em território japonês. O avião Enola Gay leva, no dia 6 de agosto, a primeira bomba atômica que explode na cidade de Hiroshima. 3 dias depois, é explodida a segunda bomba em Nagasaki. Olha aqui essas imagens. Hiroshima e Nagasaki. Me coloca essa imagem aqui, meu diretor. A explosão das bombas atômicas, ela foi decisiva para o final da Guerra Mundial, mas será que precisava dessa desumanidade tão grande? Porque as duas cidades não eram formadas por cidades do exército, não eram militares, eram civis que moravam ali. Os norte-americanos, parece que eles utilizaram o próprio ser humano para testar o seu poderio militar. A bomba cálida, a bomba, esse cogumelo que se forma, a bomba radioativa, a flor de Hiroshima que se formou. Aqui mostrou que o poderio militar norte-americano poderia ser imbatível se alguém tentasse algo contra ele novamente. Será também que isso aqui não foi uma vingança pelo ataque à base americana de Pearl Harbor? Os americanos agora mostrando para o Japão. E o interessante é que os americanos depois vão ter que ajudar a reconstruir o Japão, destruído pela guerra. Hiroshima e Nagasaki põe fim à Segunda Guerra Mundial. A partir da bomba, os japoneses desistem da guerra. 6 e 9 de agosto de 1945. Entrou para a história da humanidade. 3 meses depois da guerra ter terminado na Europa, agora é a vez do Japão se render por completo. Na tela para vocês. Nas duas cidades morreram cerca de 160 mil pessoas. A rendição japonesa aconteceu em 2 de setembro de 1945, 3 meses depois que já tinha terminado lá na Europa. E os norte-americanos, sabe o que eles falaram para justificar a bomba? Que morreram 160 mil pessoas, aonde poderiam morrer mais de 1 milhão de pessoas. 160 mil pessoas morreram em Hiroshima e Nagasaki. Ele diz que se a guerra continuasse, iriam morrer mais de 1 milhão de pessoas. Aí eles colocavam como mal o menor. Lá em filosofia, chama-se isso de filosofia maquiaveliana, de Nicolau Maquiavel. Os fins justificam os meios. Os fins justificam os meios. E as pessoas queimando viva. Para Harry Truman, que era presidente dos Estados Unidos, Roosevelt já tinha saído, já tinha entrado no lugar dele, Harry Truman. A bomba foi utilizada para apressar a rendição do Japão. Para muitos analistas, o uso da bomba atômica foi um crime de guerra cometido pelo governo dos Estados Unidos, cujo objetivo seria intimidar o governo da União Soviética, dar um recado ao governo da União Soviética que tinha sido vitorioso também na Segunda Guerra Mundial, porque logo depois do final da Segunda Guerra Mundial
começa-se a Guerra Fria. E aqui os Estados Unidos cometem um crime de guerra para botar medo em outras nações. Olha esse processo da expansão da bomba. A bomba, ela contamina o solo, contamina a vegetação, contamina os rios, que não é só a bomba em si. E aonde foram julgados os alemães depois da Segunda Guerra Mundial? Onde eles foram julgados? Vem cá comigo, rapidinho. A Alemanha, ela cometeu muita atrocidade na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, ela criou os campos de concentração. Os campos de concentração, ela colocou judeus. Não só isso. A ciência alemã, ela utilizou os campos de concentração para fazer os testes em judeus. Vários testes foram feitos em nome da ciência. A ciência, muitas vezes, até fica meio envergonhada de vários avanços ter saído desses campos de concentração, como foi o parto cesariana, sai do campo de concentração. Mas os campos de concentração testavam a cor do olho de crianças, injetando tinta no olho das crianças. Olha a dor. Testavam mulheres grávidas, saber se fosse aberta a barriga das mulheres grávidas, ela ainda viva, se a criança sairia viva. Foram feitos testes de pele, de bronzeamento, para saber se a pigmentação da pele mudaria, se teria como uma pele negra se tornar uma pele branca. Eu não gosto nem de citar as atrocidades que foram feitas no campo de concentração. É por isso que quando nós falamos de memória, nós precisamos colocar o campo de concentração para que o mundo olhe para o campo de concentração e nunca volte a repetir essas atrocidades contra a humanidade. Porque não importa a crença, a língua, a cultura de um povo. Cada povo é formado por seres humanos. E seres humanos, mesmo sendo diferentes de nós, precisam ter dignidade. Precisam ser tratados com respeito. E a Segunda Guerra Mundial, ela mostra de Hitler, desde o início dele, porque desde o início ele já falou que ele era misógino, que ele era preconceituoso, que ele queria colocar a raça ariana como uma raça superior. Ele não escondeu nada disso. E mesmo assim a população pensava que ele estava brincando. E ele mostrou para o mundo o que era ser ruim. Chegou um momento que ele não queria gastar bala para matar as pessoas, ele criou as câmeras de gás. As pessoas entravam debaixo de chuveiro para tomar banho. Em vez de banho que elas iriam tomar, elas tinham gases soltos pelos chuveiros, e esses gases asfixiavam. Colocavam pessoas dentro de caminhão e colocavam a descarga do caminhão, aqueles caminhão-baú, para dentro do caminhão-baú, para as pessoas morrerem asfixiadas. Então, as atrocidades, as mortes, as pessoas que foram mortas no campo de concentração, as pessoas que foram mortas no campo de batalha, 50 milhões de mortos. E quantos alemães também que foram mortos, levados para morrer, sem saber por que estavam morrendo. 50 milhões de mortos. 50 milhões de mortos. Em nome de quê? Em nome de quem? Na tela para vocês. Aí eles foram julgados. Os alemães que sobreviveram foram julgados. Daqui são as séculas de Hitler, grandes líderes de Hitler, que se diziam inocentes. Muitos deles se diziam que estavam cumprindo ordem. Mas ele não questionava essas ordens. Hannah Arendt até escreve que ela acompanha o julgamento. A filósofa, escritora, repórter Hannah Arendt, que foi uma das que fugiu do nazismo, ela escreve depois sobre esse senso de humanidade que eles não tinham. A banalidade do mal, ela escreve.
No final do conflito, a preocupação seria ao tratamento a ser dado aos líderes nazistas, como responsável por crimes de guerra, extermínio, escravização, deportação, entre outros atos desumanos cometidos contra algumas populações. Então, qual seria o caminho a ser dado a esse povo? Qual seria o fim? 1945 e 1946. A guerra termina. Instalou-se na cidade alemã de Nuremberg um tribunal militar internacional, Tribunal de Nuremberg, que julgou mais de 20 dos principais líderes nazistas. Os grandes líderes foram julgados. Os julgamentos foram conduzidos por juízes britânicos, estadunidenses, soviéticos e franceses. Era um tribunal que dizia: esse povo vai sair ileso, esses líderes nazistas, aqui como a maioria era alemã, eles estão com ponto de tradução. E aí? Eles seriam libertos ou eles seriam condenados? Calcula-se que centenas de médicos desprovidos de senso ético têm atuado no campo de concentração nazista, realizando experimentos pseudocientíficos porque não tinha nada de científico. Aí eles diziam que era experimento científico. E esses médicos, meu Deus do céu, eles pegavam os seres humanos e conduziam de forma brutal esses experimentos. Aquilo que eu já falei para vocês era todo tipo de experimento que eram feitos dentro de campo de concentração. O campo de concentração, então, era um local aonde você entrava e não sabia se saía. Olha aqui. Imagina quantas pessoas eram colocadas dentro de um campo de concentração. Aqui tem uma entrada mais assustadora. Essa foto aí, ela mostra a libertação do campo de concentração mais conhecido de todos, Auschwitz. O mundo tomou conhecimento dos horrores cometidos pelos extermínios programados de milhões de pessoas pelos nazistas, o que ficou conhecido como Holocausto. Holocausto. Aí a porta de Auschwitz. Mesmo doente, abatido, a felicidade desse judeu a ser libertado. Esse povo semita a ser libertado. Era um povo sem pátria. A questão judaica na Segunda Guerra Mundial era uma questão complicada, porque era um povo sem pátria, que desde o ano 70 depois de Cristo, na chamada diáspora, eles saíram dispersos pelo mundo. Eles resistiram enquanto cultura, mas sem uma pátria. Nós víamos judeus espalhados pela Europa, nós temos judeus hoje no Brasil, nós temos judeus, só que eles não tinham uma pátria. E o final precisava ser definido uma pátria para esse povo. Como definir uma pátria para esse povo? Olha essa imagem aí, coloca aqui essa imagem aqui comigo. Essa imagem aqui, ela é um pouco assustadora, nos chama a atenção. Esse trilho é uma estrada. Geralmente a estrada ela nos leva a um destino. Mas o destino que essa estrada trazia ao campo de concentração era um destino de horror. Era um destino onde você entraria sem saber se iria sair vivo, sem saber se você iria ter uma dignidade. Falar da Segunda Guerra Mundial é algo
emocionante, assim, porque a gente lembrar do sofrimento desse povo, pelos filmes que nós já assistimos, pela história que nós já lemos, pelos livros que nós já lemos, nós vamos perceber que foi uma das maiores atrocidades da humanidade. O ser humano matando o ser humano, em nome de uma filosofia, em nome de um projeto, em nome de uma perseguição racial, em nome de uma perseguição religiosa. Isso foi muito cruel. E a estrada de Auschwitz, ela nos mostra muito sobre esse momento da Segunda Guerra Mundial. E a gente está terminando essa aula da Segunda Guerra Mundial aqui de uma forma que não é só conhecimento que nós precisamos ter da Segunda Guerra Mundial. É uma reflexão que nós terminamos a nossa aula, para que a humanidade nunca mais repita as atrocidades que foram feitas na Segunda Guerra Mundial. Na tela para vocês. Os campos de concentração e extermínio, como de Auschwitz, Chernobyl, Belzec, Sobibor e Treblinka, eram locais onde o governo nazista aprisionava os indesejáveis do regime. Judeus, porque não foram só judeus que foram para campos de concentração. Grande maioria eram judeus, mas nós tínhamos judeus, nós tínhamos eslavos, nós tínhamos ciganos, nós tínhamos comunistas, nós tínhamos homossexuais, nós tínhamos deficientes físicos e nós tínhamos deficientes mentais também nesse campo de concentração. Qual era o papel de ele prender no campo de concentração os deficientes físicos e mentais? Seriam automaticamente os primeiros a ser eliminados. Porque na filosofia de Hitler ele achava que os deficientes físicos e mentais eles atrapalhavam o desenvolvimento. E ele achava que os homossexuais também atrapalhavam a sociedade, que não iriam fazer uma procriação, que eram uma escória da humanidade. Eles começaram a também matar homossexuais. Os comunistas eles vêm de uma briga histórica com os comunistas que se formavam na Europa. Os ciganos eram considerados um povo sem pátria, então um povo que sujava o nome da raça ariana, assim mesmo como os eslavos. E os judeus eram vistos na Europa como se eles estivessem tomando toda a economia europeia. Então eles precisavam ser eliminados pela filosofia de Hitler. Todo esse povo. As pessoas de todas as idades, crianças, idosos, eram submetidos a todo tipo de tortura, maus tratos, humilhação. No campo de extermínio era conduzida à morte. Utilizava-se para esse fim, principalmente as câmeras de gás, que eu falei para vocês. Disfarçada com frequência como locais de banho. Olha as pessoas passando fome, gente. Pessoas sendo maltratadas. Assistam. O Menino do Pijama Listrado. Assistam esse filme. Vocês vão gostar. Vão notando esse filme que eu estou falando. Outras medidas contra a Alemanha. Aqui é a divisão da Alemanha após o final da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha vai ser dividida. Uma parte vai ficar sob influência soviética, a parte oriental. E a parte ocidental vai ser dividida entre a França, os britânicos e os americanos. A Alemanha vai ser dividida em 4 partes de início. Foi determinado o pagamento de indenização pelas nações do eixo aos diversos países atingidos pela guerra, totalizando 2 bilhões de dólares aos países que foram afetados pela guerra. Primeiramente, vai ser a questão financeira. A Alemanha teve seu território dividido e todos os seus recursos materiais e econômicos passaram a ser controlados por outras 4 potências aliadas. Aquilo que eu mostro no mapa para vocês. Aqui, no mapa para vocês, a União Soviética controlando aqui, a França controlando o norte, aqui os britânicos controlando o centro alemão e os americanos controlando essa parte do sul da Alemanha. A Alemanha ela sendo dividida entre essas 4 principais potências aliadas. Nos anos seguintes, uma nova ordem mundial começou a ser construída, gente.
Ah, deixa eu falar aqui que é essa foto. Essa foto aqui é uma das fotos mais famosas aqui, que é o beijo. O marinheiro que chega, ele encontra essa enfermeira e eles simplesmente, na comemoração do fim da Guerra Mundial, se beijam. É o beijo mais famoso da história da humanidade. É a comemoração do fim da guerra. E nos anos seguintes, uma nova ordem mundial começou a ser construída. Deixa eu fazer aqui um parênteses aqui sobre essa nova ordem mundial. Nós temos aqui, de um lado, olha aí, a França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética lutaram junto, no mesmo lado na Segunda Guerra Mundial. Só que terminou a Segunda Guerra Mundial, nós temos esses países com ideologias diferentes, porque são países capitalistas e, de outro lado, a União Soviética era um país socialista. E aí eles já começaram a apartar, se separar. E essa separação, ela é bem caracterizada em Berlim, porque lembra do mapa ali que eu mostrei ainda agora para vocês? Ali foi construído um muro separando essas duas nações. Nós temos aí o surgimento de uma nova ordem mundial. O bloco socialista de um lado e os países que vão se aliar a esse bloco socialista, e de outro lado um bloco capitalista, e os países que vão se aliar a esse bloco capitalista, que vai ser liderado pelos Estados Unidos, que foi a potência que se saiu mais fortalecida da Segunda Guerra Mundial. Então nós temos uma nova ordem mundial num processo que vai ser conhecido como Guerra Fria. E para que não houvesse uma terceira guerra mundial, as pessoas correm para se armar. Volta aí. Começa um processo armamentista. Então essa nova ordem mundial, os países da Europa, semi-destruída, perderam o poder político e econômico que havia exercido até então. Inglaterra perde suas colônias, perde seu poder político. Os Estados Unidos e a União Soviética se tornariam as nações mais poderosas do mundo. Uma capitalista e outra socialista, dando início à divisão ideológica conhecida como Guerra Fria. Guerra Fria. Começa a dividir o mundo. Guerra Fria. Alunos, o que eu quero que vocês entendam? Nós fomos nessa aventura de história falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Olha o avião da Segunda Guerra Mundial passando. Nós falamos sobre o processo. Falamos o que leva a humanidade a uma guerra. Nós falamos sobre ideologias que estão surgindo na Europa. Ideologias totalitárias que surgiram na Europa no início do século XX. Ideologias essas nazistas, fascistas e socialistas que estão surgindo lá, que eram contra o liberalismo. Nós falamos sobre essa crise do liberalismo econômico que vai alimentar o fortalecimento dessa ideologia. E nós vimos que essa ideologia fascista, ideologia nazista, leva o mundo numa guerra. Mas nós vimos na guerra as atrocidades que são a guerra. Nunca nós devemos torcer por uma guerra. Sempre nós teremos que ser contra a guerra, porque a guerra, ela só leva o povo à destruição, ao sofrimento, à miséria. Uma guerra, ninguém ganha com uma guerra. Todos perdem. Albert Einstein costumava dizer que se houver uma terceira guerra mundial, a próxima guerra, uma quarta guerra mundial, nós voltaremos a lutar com paus e pedras, porque o mundo irá se destruir por completo se houver uma terceira guerra mundial. É por isso que nós temos que torcer, temos que vigiar, para que ideologias contrárias não sejam beligerantes, não entrem em guerra. E assim, terminamos mais uma aula de história, falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Depois voltarei com vocês para fazer a revisão e atividade. Até lá.